que você começou? Porque a gente é difícil, não sei. Você viu um médico, né? A gente acha até um médico mais cético, aquela coisa mais objetiva. Em que momento da sua vida você deu essa virada de chave e juntando toda essa coisa espiritual, subjetiva, à tua profissão, que é tratar do coração de uma maneira tão objetiva, né? Assim. De certa forma, Nick, assim, cada um de nós vive um modelo que ele chama biopsicossocial espiritual. Quer dizer o quê? Se eu tratar, se eu cuidar de alguém só da parte física, ela pode estar ótima fisicamente, mas se ela estiver triste, deprimida, muito ansiosa, ela não vai estar bem, que é a dimensão emocional. Mas tem uma que remete àquela que muitas vezes a pessoa sente um vazio. Eu percebia muito isso, um vazio, uma percepção de não ter sentido, não encontrar sentido na sua doença, ou no sentido na vida, independente de ter alguma doença ou não. Se sentir sem propósito, se sentir desvinculada, sem a identidade, porque a espiritualidade remete muito à identidade, o que a pessoa é de verdade, né? Das suas crenças, seus valores. Então isso sempre me chamou a atenção, mas a virada de chave para que eu pudesse estudar foi há 9 anos atrás, quando nós fizemos um trabalho com um estudante de medicina, e eu buscava sempre, há muitos anos, desde 2000 que eu estou envolvido com isso, de neurociência, cardiologia, por que as pessoas, assim, têm tantos problemas de saúde mental? E foi enorme, o número de pessoas com depressão era muito grande, vivência com ansiedade, de estresse, e eu queria saber o impacto disso tudo na cognição, o que impactaria, mas eu vi que eu estava errado. A verdade, eu deveria procurar algo que é protetor. Não adianta só focar no problema, eu queria focar na solução. E aí, estudando muito isso, os estudos, quando eu comecei a levantar, é um mundo de estudos de espiritualidade beneficiando a saúde mental, como sendo um protetor da saúde mental. Então, eu comecei, depois foi para a cardiologia, mas começou na saúde mental. Isso tem mais ou menos 9 anos. Primeiro na saúde mental. Na saúde mental. E aí eu comecei a ver como pode ser aplicado na prática, ou seja, não adianta só a teoria, que é tudo bonito, mas como eu posso usar isso na prática? E da espiritualidade se expandir um grande mundo que envolve, a gente já falou isso fora daqui, que envolve compaixão, autocompaixão, tantas coisas que gratidão, perdão, tantas esferas que envolvem a espiritualidade que são extremamente protetoras e importantes, que vai atuar também na saúde do coração e na saúde mental. É. Tem uma experiência assim que eu não sei detalhes, mas de uma grande amiga nossa, que a mãe dela, o Júlio, era cardiologista, ela já partiu, mas que emocionou muito nossa amiga, porque a mãe estava já no estado terminal, mas não parecia que não queria ir, era uma coisa que o Júlio entrou, conversou com ela muito sobre essa questão espiritual, emocional, falando... Gente, o Júlio saiu da sala e ela se foi. Tipo assim, você deixou ela numa tranquilidade e numa paz, sabendo que tudo ia ficar bem. E isso foi muito emocionante para essa família, né? Foi a Cicely Saunders, que é uma grande autora de cuidados paliativos, que foi enfermeira, médica, assistente social. Ela tem uma frase que me marca muito. Ela diz que você é importante porque você é você. Então todas as pessoas são importantes. E você importa até o último dia da sua vida. E ela complementa que quando não for possível curar, sempre é possível cada um de nós cuidar do outro. Então esse cuidado pode ser em qualquer momento, como foi naquele em que houve uma grande ressignificação, inclusive de relacionamentos, quando eles tiveram essa oportunidade de falar coisas que não conseguiriam, não poderiam falar, porque ela estava isolada lá no sofrimento, enfim, na condição grave que ela tinha da saúde, em que ela iria Você partir. trouxe essa família para que... perto para que pudessem deixá-la tranquila, que os problemas iam ser solucionados. Não só para ela, mas para a família também. Para a família. Porque a gente se preocupa muito com quem está doente, mas o luto é algo muito grave, muito complexo, né? E minimiza muito o luto quando você consegue construir sentido ali, construir conexão naquele momento, que é um momento tão importante da vida, porque ainda tem vida ali, né? Independente de cada um tenha como crença de vida após a morte, mas ali tem vida de várias pessoas, são os familiares, e vida de quem está sofrendo, quem está partindo. E isso mostra na prática que o que ele fala, ele faz, né? Outro dia a gente estava conversando, você falou para mim que recebe muitos directs de mulheres, né, que quando você toca no assunto de autocrítica, na dificuldade da gente ser mais compassiva com a gente mesmo, e você recebe muitas mensagens de mulheres com essa dor.
E eu também me identifico com isso. E aí eu queria que você falasse um pouco como que a gente pode ser realmente menos que a gente cobre, mais carinhosa, mais compassiva. Porque é difícil, é uma autocobrança o tempo inteiro. É impressionante. Na realidade, assim, eu estou nesse barco também, né? Acho que porque nós tendemos a ser muito mais compassivos com o outro do que com a gente. Então, existem, inclusive, algumas estratégias que podem ajudar e me ajudam muito. Monique, imagina uma pessoa falando com você, uma mulher de 55 anos, fala contigo, olha, Monique, é a sua melhor amiga, alguém que você gosta, que você ama. Ela falou, Monique, olha só, me sinto muito culpada porque eu não cuidei como eu deveria cuidar dos meus filhos. Eu estava trabalhando muito, enfim, uma vida muito complexa. E hoje em dia eu me arrependo de coisas que eu fiz. Eu me sinto até envergonhada de algumas coisas, me sinto muito culpada. Eu estou muito triste por isso. O que você falaria para ela? Você acolheria ela? Olha, não, aquele momento foi outro, não é mais o momento atual. Lógico. O que você falaria para ela, Eu natural? falaria para ela, mas é exatamente isso. Ali era um momento que a necessidade era aquela, o pensamento era aquela, você via como prioridade aquilo. Hoje você é diferente, hoje você enxerga, então não dá para arrepender, vamos fazer diferente a partir de agora, que isso vai acolher teu coração. Pois é, mas a gente não fala isso pra gente. A gente fala palavras horrorosas pra gente que a gente não percebe. Que a gente foi horrível, que a gente não devia ter feito daquele jeito, que a gente foi negligente. A gente não fala pra gente o que a gente falaria pra pessoa. Esse é um ponto importante. Você falaria provavelmente que se houve algum equívoco, isso é humano. Eles chamam de humanidade comum. E você acolheria ela perto de você, ficaria próximo dela. Eu tenho a minha presença aqui contigo. Você não julgaria, não ia voltar no tempo julgando. Só que a gente faz tudo isso com a gente. Então, uma técnica que eles falam é o seguinte: quando você está com essa dor, eu chamo existe uma sigla, inclusive, para isso, você para e observa como você está. Você observa, eu estou o quê? Eu estou me sentindo mal. E aí você nomeia, olha, eu estou culpada, eu estou me sentindo envergonhada. E aí depois você R, eu chamo de PNR, que é responder com compaixão. Olha, você fala assim, eu não estou te julgando aqui, eu estou contigo. É você estando contigo. Inclusive, nessa técnica, eles chamam, você pode acrescentar uma que é do ato autocompassivo. Quando você faz, você se toca. É um toque de autocompaixão. Você toca em registro como você faria com outra pessoa. Então, tudo que você faria com ela, acolheria, você se acolhe, você tem autobondade, você tem menos julgamento para saber o seguinte, olha só, todos os conselhos que você daria para a melhor amiga, você dá para você. Mas é difícil, inclusive né? o toque. Só que é extremamente difícil porque nós somos muito críticos. E lembrando que a crítica é um fator muito importante para a depressão. Então, a gente acaba ficando muito mal, acaba ficando numa situação revivendo o passado, algo que a gente não vai conseguir mudar, tem que só ressignificar, mas para ressignificar ajuda muito quando a gente tem acolhimento. Só que a gente tem alguém 24 horas com a gente que pode acolher a gente. A gente mesmo. Esse é o ponto, entendeu? Entendi. Agora você fala também muito sobre essa aceitação do sofrimento, que a gente não pode confundir com se conformar. Como aceitar um sofrimento sem ser conformista? Pois é. No conformismo, você está... Imagina agora, pensa, Monique, qualquer coisa difícil, desafiador, um problema que você já vivenciou, que você está vivenciando agora. Tá? Diante desse problema, você pode dizer o seguinte, olha, é assim mesmo, não tem jeito, vai ser assim mesmo. Isso é paralisante, é inação. Isso, na realidade, é passivo e você se rende à dor, se rende ao problema. E não faz nada para mudar. Isso é conformismo. Tá? A aceitação, primeiro é você enxergar, reconhecer a realidade como ela é de verdade. E a realidade é isso. Então você reconhece a realidade. Então tem 3 passos em que eu uso muito no meu dia a dia e que eu acho extremamente relevante. Então cada um pode pensar em algo grave nesses 3 passos. Primeiro você reconhece, como eu falei, com abertura, sem julgamento. Reconhece aquilo ali, como é, a realidade como é. Essa dor, esse sofrimento que você está passando. Reconhece você. Isso não quer dizer que você aceite no sentido de concordar. Você está sofrendo e discorda. Okay, mas estou passando por isso. Estou passando por isso. Ponto final. Aí você faz uma pergunta, o que eu posso mudar ou o que eu não vou conseguir mudar? O que eu posso mudar está no meu controle, eu vou direcionar uma ação para mudar. Tem coisas que eu não vou conseguir mudar. Esse é o segundo passo, que é você perguntar o que eu posso mudar ou o que eu não posso mudar. Terceiro passo, quando você não pode mudar, o que você faz com isso? Como você pode agir, visto que você não vai conseguir mudar? E aí você vai começar a ter estratégias baseadas nos seus valores. Um exemplo, uma mulher que está em luto, que perdeu o relacionamento,
ou que está muito insatisfeita com as mudanças corporais. Ela pode dizer o seguinte, olha só, a idade vai passando. Eu agora com 62, sou uma edição 62, não sou uma edição 20. Eu posso me conformar e dizer, olha só, não, com a idade não tem mais jeito não. Ou não, olha, o que eu faço, o que eu posso mudar? Várias coisas. Tem coisas que eu não posso mudar, que é a idade, por exemplo. O que eu faço com isso? Me cuidar, buscar estratégias em que eu vou lidar melhor naquele momento, com várias situações que envolvem essa questão em que a pessoa está se cobrando muito. Então, a aceitação é um processo que não é tão fácil, a gente sabe, mas qualquer coisa na vida... Mas a aceitação, ela é ativa e ela é contínua. Tem sempre movimento. A aceitação é sempre... O conformismo é passivo, a aceitação é ativo. Então, são esses 3 passos. Abertura, perguntar o que eu posso mudar, o que eu não posso mudar, e o que eu não posso mudar, o que eu faço com isso baseado nos meus valores. Meu valor ser autocuidado, eu vou me autocuidar do jeito que eu estou.